Era um dia comum na grande Nova York. Tudo muito movimentado como sempre. Carros buzinando, pessoas na rua caminhando, ônibus lotados, táxis fazendo suas viagens. As pessoas estavam tocando suas vidas normalmente. Mas o que deveria ser um dia comum e normal acabou entrando para a história como um dos dias mais trágicos da humanidade. E ali, o pesadelo se iniciava. O desastre era inevitável. O World Trade Center foi um grande complexo de 7 edifícios na região de Lower, que fica na ilha de Manhattan, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O WTC original foi caracterizado pelas marcantes torres gêmeas, inauguradas no dia 4 de abril de 1973, com um total de 110 andares. Na manhã daquela terça-feira, o voo 11 da American Airlines, um Boeing 767, havia decolado de Boston com destino a Los Angeles, com 92 pessoas a bordo, incluindo 5 jihadistas. Esses 5 jihadistas estavam lá com um único propósito: sequestrar o avião. Eram exatamente 8h46 da manhã do dia 11 de setembro de 2001, quando um Boeing 767 se chocou a 790 km por hora contra a torre norte do World Trade Center, o World Trade Center 1, abrindo uma fenda enorme nos andares superiores do edifício, que ficaram em chamas, e uma espessa coluna de fumaça se ergueu dos andares superiores do arranha-céu. E rapidamente as lentes das câmeras e todas as atenções se voltaram para o ocorrido. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo uma intensa cobertura, até que logo depois, o voo 175 da United Airlines, outro Boeing, que já havia decolado de Boston com destino a Los Angeles, com 65 pessoas a bordo, incluindo mais 5 jihadistas, se choca a 950 km por hora, às 9h13 da manhã, contra os andares superiores da Torre Sul, o World Trade Center 2. Provocando uma gigantesca explosão. O ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta. Às 9h05 daquela manhã, George Walker Bush, presidente dos Estados Unidos da América, estava lendo um conto para crianças em uma escola do ensino fundamental de Sarasota, na Flórida, quando seu chefe de gabinete, Andrew Card, sussurra em seu ouvido: um segundo avião atingiu a outra torre. Os Estados Unidos estão sob ataque. Bush, então, voltou para Washington. Muitos esforços foram feitos para mediar o ocorrido. O World Trade Center 2 desabou 56 minutos após a colisão do avião, às 9h59, e o World Trade Center 1 desabou às 10h28. Os escombros das torres, combinados aos incêndios que os destroços iniciaram em vários edifícios vizinhos, levaram ao colapso parcial e completo de todos os outros edifícios no complexo, que causou danos maiores a 10 outras grandes estruturas nas zonas próximas. O mundo havia parado, o medo havia sido implantado. Embora fosse muito antigo, naquele dia, o mundo inteiro conheceria o termo terrorismo.
Naquela altura do campeonato, os Estados Unidos já estavam em estado de alerta máximo. Parecia que havia acabado, até que surge um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines. O avião levantou o voo em Dulles, na Virgínia, e seu destino também deveria ser Los Angeles. Porém, no meio do percurso, outros 5 jihadistas acabaram tomando o controle do avião, assim desviando a rota. Porém, o alvo agora não eram mais as Torres Gêmeas, e sim o Pentágono. Às 9h37 daquela manhã, o avião atingiu a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, que fica localizado no estado da Virgínia. Neste ataque, 184 pessoas faleceram. O maior e mais importante conglomerado tecnológico e financeiro do mundo havia desabado, e agora o Departamento de Defesa da maior potência mundial havia sido expostamente fragilizado. Os Estados Unidos estavam vulneráveis, mas ainda não era o fim. Havia mais um quarto avião, que também havia sido sequestrado. Foi o voo 93 da United Airlines. O voo sofreu um atraso decolar, então os passageiros já sabiam o que estava acontecendo em Nova York. Os pilotos, inclusive, foram alertados sobre uma possível invasão da cabine. Por isso, quando foi anunciado por um dos sequestradores sobre o desvio da rota, alguns passageiros decidiram reagir, tentando retomar o controle da aeronave. Houve luta entre os 4 sequestradores e os passageiros, e um deles estava pilotando, até que o grupo se dá conta de que não conseguiriam chegar ao alvo. Deliberadamente, eles decidem jogar o avião no campo, onde estavam sobrevoando, matando todos os 44 ocupantes do avião. O voo 93 foi o único que não atingiu seu alvo. Ele caiu próximo a Shanksville, Pensilvânia, às 10h03. Ninguém sobreviveu. Muitas teorias foram levantadas a respeito do alvo que os jihadistas queriam atingir. Não sabíamos se era a Casa Branca ou o Capitólio, já que o avião ia em direção. Mas depois o mistério foi solucionado. O alvo era o Capitólio. O Capitólio abriga o Congresso dos Estados Unidos, o qual engloba a Câmara Alta, integrada pelo Senado, e a Câmara Baixa, formada pelos deputados, ou seja, o maior centro político do mundo. Desde o início, ninguém sabia do que se tratavam os ataques. Os motivos até então eram desconhecidos para a população, mas não para o governo. Independente de tudo isso, não dava mais para mudar o que já havia acontecido. Aquele se tornou um dos dias mais marcantes da América, que se encerrou com o discurso de George Bush no Salão Oval. George W. Bush se dirige aos americanos do Salão Oval da Casa Branca e denuncia atos terroristas desprezíveis, maléficos. Ele promete encontrar todos os responsáveis e assegura que Washington não fará distinção entre os terroristas que cometeram estes atos e aqueles que os acolhem.
O grupo responsável pelos ataques foi a Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden, como uma forma de retaliação aos Estados Unidos. Daquele dia em diante, iniciou-se uma caçada incessante por Osama e por aqueles que viriam a ajudar-lhe. Mas Osama só teve seu fim em 2011, no governo Barack Obama. Outras torres foram construídas novamente no lugar daquelas destruídas durante o atentado, e memoriais foram levantados em homenagem às vítimas que se foram durante o ocorrido. Os danos ao Pentágono foram reparados em um ano, e um memorial foi construído ao lado do prédio. No dia 10 de setembro de 2015, foi inaugurado o Memorial Nacional Voo 93 em Shanksville, na Pensilvânia, onde estão escritos os nomes dos passageiros e da tripulação que também se foram naquele dia. O 11 de setembro mudou o mundo e a forma de como o vemos. Em um único dia, todo o poder financeiro, bélico e político da nação mais poderosa do mundo quase foram erradicados. Isso mostra o quão frágil somos e que não importa o grau e o status, nunca seremos intocáveis. Dedicado à memória de todos aqueles que perderam suas vidas no dia 11 de setembro de 2001. Meu nome é Thales, e este é o canal Drill Alternativo.